Este programa é livre para todos os públicos. É uma graça nós, no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, que chega até você nesse momento, experimentarmos a graça do Senhor que fala, do Senhor que instrui, do Senhor que abençoa a nossa vida pela santa palavra, pela palavra dele que move o nosso coração, que incendeia a nossa alma e nos faz experimentar verdadeiramente quão amados nós somos. Um Deus que fala, um Deus que instrui, um Deus que abençoa. É assim que nós temos que nos colocar diante da palavra de Deus e dizer o que o Senhor tem para mim a partir dessa palavra. E nós estamos estudando a carta aos Romanos e Deus tem falado conosco de uma forma muito clara. Então, peçamos ao Espírito Santo que Ele continue movendo o nosso coração e no estudo bíblico de hoje nós possamos escutar, mas também ter a coragem de aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra. Nós estamos estudando a carta aos Romanos, vamos para um novo capítulo, que é o 9, o seu caderno de estudos bíblicos, e anota aí o texto de hoje, Romanos, capítulo 9, versículos de 1 a 18. Romanos, capítulo 9, versículos de 1 a 18. Vamos ler o texto e meditar naquilo que o apóstolo quer entregar a nós a partir desse texto de hoje. Não estou mentindo, mas digo a verdade em Cristo, em minha consciência, no Espírito Santo, o atesta. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a tal ponto que desejaria ser eu mesmo excluído de Cristo em favor dos meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Eles são israelitas, a eles pertencem a adoção como filhos, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à carne, o Cristo que está acima de tudo. Deus bendito para sempre. Amém. Não que tenha falhado a palavra de Deus. De fato, nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem é por serem descendentes de Abraão que todos são seus filhos, mas é em Isaque que terá começo a tua descendência. O que significa, não são filhos físicos que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência. De fato, são estes os termos da promessa. Por esta época eu virei e Sara terá um filho. E não é só. Há também Rebeca, que concebeu gêmeos de um só homem, Isaque, nosso pai, e antes mesmo de eles nascerem e terem feito algo de bem ou de mal, foi-lhe dito, o mais velho servirá ao mais novo, conforme está escrito. Amei mais a Jacó do que a Esaú. Assim, se confirmou o propósito de Deus, propósito de livre escolha, dependendo daquele que chama e não de ações humanas. Que diremos então? Haveria porventura injustiça em Deus? De modo algum, pois ele disse a Moisés, farei misericórdia a quem eu quiser e terei piedade de quem eu quiser. Portanto, a escolha de Deus não depende da vontade ou dos esforços do ser humano, mas somente de Deus que usa de misericórdia. Pois a Escritura diz a respeito do faraó, eu te deixei de pé precisamente para mostrar em ti o meu poder e para tornar meu nome conhecido por toda a terra. Assim, pois, ele faz misericórdia a quem ele quer e endurece a quem ele quer. Um texto exigente da carta aos Romanos, onde o apóstolo está mostrando a eleição de Israel, não é? E aí ele usa de artifícios muito concretos da realidade física. Abraão gerou Ismael, filho da escrava, e Isaque, mas o escolhido, aquele que trouxe a força da escolha, foi Isaque. Isaque, junto com Rebeca, gerou os gêmeos, não é? Jacó e Esaú, mas o escolhido foi Jacó, que até mesmo no nascimento foi o segundo
O primogênito seria, no caso, Esaú. E o que Paulo quer mostrar com isso? Em primeiro lugar, que existe uma escolha sobre o povo de Israel. No entanto, que ele até usa de uma hipérbole, ele usa uma força de expressão dizendo: eu até preferiria ser excluído de Cristo para que o meu povo, a minha raça, entrasse na escolha, na eleição, na comunhão. E ele está exatamente trazendo aqui que não depende dos homens, mas depende de Deus. Depende de Deus a nossa salvação, depende de Deus o nosso resgate, depende de Deus a nossa escolha. Jesus disse: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E depois, o próprio Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 15, ele vai dizer: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, todo o trabalho que o apóstolo está fazendo aqui sobre a eleição de Israel, sim, eles são povo eleito, e eles não estão excluídos da salvação, mas depende de Deus e da abertura do coração desses homens, dessas mulheres, essa graça, como também cada um de nós. Eu não consigo salvar-me a mim mesmo. Isso é presunção. Isso é um pecado contra a esperança. Existem dois pecados contra a esperança. O desespero é eu me desesperar achando que aquilo que eu fiz de errado, que os meus pecados não têm perdão. Essa é a desesperança, é um pecado contra a esperança. Todos nós temos perdão mediante o arrependimento. E depois a presunção, que ela é dividida em duas realidades. Eu presumir que eu posso salvar-me a mim mesmo sem a necessidade da conversão, mas eu também presumi que eu sou salvo por aquilo que eu faço, por aquilo que eu realizo. Então, vamos imaginar alguém que é muito piedoso, que jejua, né? Que faz grandes penitências. Nossa, eu já estou salvo pelas penitências que eu estou fazendo. A nossa realidade humana não tem incidência dentro da salvação. A salvação é graça de Deus. O jejum e a penitência são válidos, claro, porque nos dá a abertura para que essa ação salvífica de Deus nos atinja. Mas não é aquilo que eu faço, é o que Ele fez, é o que Jesus fez. Então, Paulo está aqui falando algo que para mim, para você é muito importante. Nós não podemos desistir das pessoas. Paulo, apesar de ter sido rejeitado pelos judeus, ele está dizendo: não estou mentindo, mas eu digo a verdade em Cristo, em minha consciência, no Espírito Santo. E a minha consciência no Espírito Santo atesta. Eu tenho no coração uma grande tristeza, uma dor contínua, a ponto de que eu desejaria ser eu mesmo excluído de Cristo em favor dos meus irmãos, dos meus parentes segundo a carne. Eu não sei se você já foi tentado a desistir de alguém, da salvação de alguém, aquelas pessoas que dão muito trabalho, né? Até mesmo na nossa família, na nossa casa, amigos, pessoas do nosso convívio. Nós não podemos desistir. Olha que testemunho que o apóstolo Paulo está dando. Ele usa uma palavra forte: eu preferia ser excluído, eu até escolheria ser excluído em detrimento da salvação dos meus parentes. Ele está mostrando aqui a força que nós temos que ter de insistir. Por que a Canção Nova existe? Por que está tendo esse programa agora? É porque nós acreditamos na salvação e queremos que as pessoas alcancem essa salvação que vem de Deus. E aí a palavra toca, a palavra ela transforma, ela convida, ela gera conversão. É assim, não desista. E é a palavra que eu digo para você hoje: não desista das pessoas, insista. Nossa Senhora em Fátima mostrou para as crianças o inferno, para quê? Lá, está todo mundo os condenados, lá queimando o fogo do inferno. Não, ela mostrou o inferno, mostrou as almas que estavam queimando lá no fogo do inferno para aquelas crianças, dizendo para eles: esses pecadores foram condenados ao inferno, porque não tem quem reze por eles e faça penitência pela conversão deles. Há uma insistência para que a gente se comprometa com a salvação, para que a gente não desista de ninguém, para que a gente interceda. É exigente, não vou dizer para você que é fácil a gente ficar insistindo, a gente se decepciona, a gente cansa, mas nós nunca podemos desistir. E é isso que eu quero hoje colher como mensagem de Deus. Eu não posso desistir das pessoas, eu não posso negar-lhes o direito de conhecerem a Cristo, pelo meu testemunho, pela evangelização e também pela oração. Vamos colocar em prática o quê? A partir de hoje,
Olha para as pessoas que ainda não experimentaram o amor de Deus, que talvez até te incomodem, que vivam em vícios, que estão num caminho de perdição, e comece a rezar pela conversão dessas pessoas. Colocar em prática essa palavra é isso. Comece a rezar pela conversão. É o seu pai, é a sua mãe, é o seu irmão, a sua irmã, é o seu filho, a sua filha, é o seu tio, a sua tia, o seu avô, sua avó, seu amigo, aquele colega de trabalho, aquela pessoa da sua realidade. Ore pela conversão dessa pessoa. Então coloque isso em prática. Vamos já rezar e colocar diante de Deus essa nossa decisão. Senhor, movidos pelo seu amor incondicional por cada um de nós, por essa escolha que o Senhor faz, pela misericórdia que o Senhor derrama, pela graça da salvação que o Senhor tem para toda a humanidade, e ninguém está excluído. Hoje, tocados por essa palavra, nós queremos diante do Senhor já insistentemente pedir pela conversão dos pecadores. Por aqueles que ainda não te conheceram, nós nos colocamos agora, pessoas que nós nem conhecemos, mas nós já queremos trazer também aquelas que o Senhor traz ao nosso coração. E principalmente, Senhor, pedir uma força, uma graça especial, que nós não desistamos de ninguém. Se nós fomos tentados a desistir, se nós fomos tentados por alguma situação a não interceder, a não rezar pelas pessoas que estão perdidas no caminho, pessoas do nosso convívio, hoje nós queremos retomar de uma forma muito determinada e decidida a intercessão pela conversão de cada uma dessas pessoas que o Senhor nos confiou. Muito obrigado pela chamada de atenção, muito obrigado por nos escolher para que nós vivamos exatamente isso, esse projeto que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Eu quero dizer para você e exortar você, como essa palavra de exortação é para você, ela também é para mim. Não desista de ninguém. Existe um projeto de salvação de Deus e esse projeto passa também pelo nosso amor traduzido em oração. Vamos rezar pela conversão dos pecadores, principalmente aqueles que estão diante das nossas vistas e que nós sabemos que estão desviados, que estão no pecado, no vício, numa situação difícil. Coloque essa pessoa diante de Deus e você vai ver a grande ação que será realizada em favor desses que Deus confia a você e a mim. Deus abençoe você e sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.